Oi, gente, boa noite para todo mundo aí que tá entrando. Sejam muito bem-vindos à live de hoje, é terça-feira à noite. Essa vai ser a nossa última semana de jornada de lives. Tava preparando a semana, inclusive, tá muito legal os temas que eu escolhi. Já estão mandando um oi com a borboleta azul. Ai, meu coração fica muito quentinho vendo isso da borboleta. É a manifestação que a gente criou junto, né? Eu fico muito feliz mesmo. E aí, gente, como que vocês estão? Meu pai já entrou, ele tá na estrada. Tudo bem com vocês? Preparados? Já pegaram aí o caderno ou algum lugar para anotar as dúvidas e os insights? E, enfim, o que vocês sentirem de anotar? Queria falar também que se vocês sentirem aí no coração de vocês de compartilharem a live com alguém, hoje eu vou falar sobre por que você acha que você não pode ler a runa. Mas tem muito um viés de você achar que você não é autossuficiente para poder fazer algo para você, que você não é bom o suficiente para conseguir acessar algo que você sente que não consegue acessar. Oi, Lucy. Enfim, não vou só ficar focando na questão do o porquê de ler a runa. É mais um viés de porque você acha que não consegue algo. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Luísa Hall, terapeuta e oraculista, e eu tô fazendo essa jornada de lives. E, nossa, tô me divertindo muito de estar aqui todos os dias às 8 horas da noite, trazendo conteúdos, informações, enfim, sobre o meu trabalho, sobre autoconhecimento e sobre as runas, né? E, bom, eu vou tirar aqui os comentários, como sempre, porque senão eu fico meio confusa, querendo ler tudo, aí eu não foco no que eu preciso falar. Mas por isso que é legal vocês anotarem, caso vocês tenham alguma dúvida, que aí depois vocês me perguntam quando eu abrir aqui os comentários de novo. Então, já todo mundo preparado para essa live de hoje, onde eu vou falar o porquê você acha que não pode ler as runas. Bom, vou fechar aqui então, tirar os comentários, desativar. Desativei. Tá, primeiro ponto. Antes de eu começar a ler as runas ou pensar em como seria ler um oráculo, ou ler a runa, ou ler qualquer coisa, eu achava que tinha que ter um dom, que tinha que ser bruxa, que tinha que ser paranormal, que tinha que conseguir ler a mente da pessoa. E isso foi sendo desconstruído ao tempo, porque conforme eu fui realmente estudando o oráculo, estudando a runa, e estudando o campo energético, e estudando a espiritualidade, eu comecei a perceber que não tem nada a ver com essas questões de ter um dom e de ser paranormal. Acho que a única... Na verdade, não tem que ser nada, né, pra você ler um oráculo, pra você ler a runa. Acho que a única coisa que tem que ser dedicado, tem que ser só dedicado mesmo, porque pra você conseguir ler e aprender e a introduzir o instrumento e a permitir utilizar isso no seu dia a dia, você precisa praticar e estudar, não tem como fugir disso. É igual aquele exemplo de aprender uma língua nova, você precisa falar com alguém, você precisa ir para outro país, você precisa realmente estudar e se dedicar a isso. Então a primeira questão, essa crença, se você tem essa crença de que você não pode ler a runa, você não consegue ler a runa porque você não não tem esse dom e não é espiritualizada e não sei o que lá, tipo, já breca aí e para de ficar manifestando essa negatividade de que você não vai conseguir por conta disso. Porque o ler a runa em si, o oráculo, enfim, você sim trabalhar com a sua intuição e você estudar e praticar. Então, quando eu comecei a ler runa, eu lembro direitinho, assim, era na cama, no meu quarto, lá em São Roque, e eu era dura, travada. Eu lembro até da primeira cliente que eu li, a Catarina, o nome dela. Ela era lá do Nordeste. E, nossa, eu ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que será que eu tô fazendo, né? Eu gostei do tempo, realmente, quando você se dedica, você estuda e você pratica, isso de praticar é muito importante. Você começa a ler runa. Então, é igual isso no YouTube. Ah, voltou. Eu vou voltar aqui os comentários só pra ver. Gente, travou aqui no Insta. Vocês perderam alguma coisa que eu tava falando pra eu voltar ou não? Porque aqui no YouTube e no Facebook continua normal. Eu troquei o Wi-Fi que tava em outro.
Mas bom, não sei. Eu vou dar uma retomada caso eu tenha perdido alguma coisa e, enfim, vou continuar aqui, vou desativar. Mas eu tava falando, eu não lembro o que eu tava falando, caramba. Quando eu li a runa, eu comecei a ler na minha casa, né? Eu era dura, travada, só que com o tempo, com o processo, eu fui entendendo que não era um dom que eu tinha que ter, que realmente eu tinha que praticar pra conseguir ler a runa. E aí é com qualquer coisa da nossa vida. A gente não vai estalar o dedo e piscar e a gente vai conseguir ser bom naquilo. Então entra muito nessa questão também de você ficar se cobrando, de você ficar achando que alguém vai ser melhor que você, mas depois eu aprofundo nessa questão do alguém. Então por que eu trouxe esse tema? Porque eu acho muito importante a gente desconstruir um outro pensamento de que a gente precisa de outra pessoa nos guiando. E isso foi com um processo muito de aprendizado meu também, de entender que eu posso ser meu próprio mestre também. Eu não preciso ficar sempre me apoiando e me guiando ao outro. Então eu também vou aprofundar nessa questão. É meio que o âmago da live seria isso, porque a gente sempre tem que ficar se apoiando em outras pessoas que têm o conhecimento, sendo que a gente pode estudar isso e ser essa nossa guiança também. É claro que não descarta a ideia de que você pode se consultar com outra pessoa, você pode aprender com outra pessoa, porque ela vai trazer muita perspectiva, um outro olhar, uma outra vivência do que você está passando, do que você está estudando. Então, realmente, é muito válido você se espelhar e olhar para outra pessoa. Só que a gente esquece de colocar a gente numa posição de poder, digamos assim, e de acreditar na nossa experiência, na nossa inteligência. Então eu acho esse ponto muito interessante, que foi o que a runa me trouxe muito, que é de acreditar muito em mim, no meu potencial. Então eu acordo de manhã, eu tiro uma runa pra mim. Eu preciso saber sobre alguma coisa e quando eu me direciono à runa, eu me coloco numa posição de realmente de mestre, de sabedoria, de estar fazendo algo pra mim, por mim, e que eu acredito e que eu sei que eu tô dando o meu melhor pra aquele momento também. Então, muitas vezes que eu me sinto meio, não acreditando em mim, me colocando pra baixo, me desmerecendo, depreciando, eu lembro que, cara, eu tenho um instrumento aqui na minha mão e que eu supostamente domino ele e eu sei utilizar ele. Então, por que eu não vou acreditar em mim, no meu potencial? Ainda mais, sei lá, é um instrumento que vai estar realmente trazendo respostas e direcionamentos e uma guiança para algo positivo para minha vida. Então, sei lá, a runa, ela me traz muito essa questão do me colocar numa posição não sei se a palavra certa seria merecedora, mas de que tá tudo muito bem, tá tudo muito fluindo, tá tudo muito certo. Então, voltando, por que você acha que não pode ler as runas? Porque você não sabe o potencial, você não sabe o seu potencial de grandeza com esse instrumento na mão. E aí, lembrando, né, já pode ir muito pro egocentrismo ou a questão de realmente se achar melhor por ter esse instrumento, e não é por esse caminho, não, é por um outro caminho, que você não sabe o quanto você pode se transformar e mudar a sua vida e mudar a vida do outro, tendo isso no seu dia a dia na sua mão. E por que isso? Por exemplo, esse essa semana o meu tio tava aqui e em vários momentos ele ficava pedindo pra ler as runas comigo. E toda vez que eu lia pra ele, eu ficava pensando, cara, ele podia tirar a runa dele do bolso dele e fazer essas perguntas. Não que sejam perguntas idiotas ou que não valessem nada, é algo que ele gostaria de saber. Mas eu tenho a runa a qualquer momento e a qualquer instante pra eu poder fazer esse tipo de pergunta. Então ele perguntou, qual que é a energia de eu me mudar pra tal lugar? Qual que é a energia de fechar tal negócio com não sei quem? Qual que é a minha energia com tal coisa, sabe? São coisas tão pontuais e rápidas que eu não consigo entender por que ainda não virou uma coisa natural a gente não ter as runas ou um oráculo no nosso dia a dia. É que pra mim é uma coisa já tão fluida, tão natural ter esse oráculo, que eu queria muito transformar isso no mundo, de que assim como a gente usa a calculadora, que eu gosto muito desse exemplo, depois eu vou trazer de novo, que a gente usa a calculadora pra ter respostas rápidas, ou sei lá, a gente usa o Google pra pesquisar coisas rápidas também, a gente usa a bússola pra direcionar a gente pro norte. Por que a gente não usa um instrumento que liga a gente com o campo energético espiritual e mostra pra gente o que tá acontecendo nessa área da nossa vida, sabe? Então a gente perdeu muito esse fio de conexão com o espiritual. Então acho que falta muito isso, né? Quando a gente realmente entender a importância de estar energizado e estar saudável nesse campo energético espiritual, a gente vai perceber realmente a importância de ter a runa no nosso dia a dia. Bom, então, uma das questões de que você acha que não pode
ler a runa, é porque você não entende essa importância e essa facilidade e essa delícia que é ter um oráculo no seu dia a dia. Então, outra crença que já dá pra quebrar é essa de que é importante sim, e a gente precisa sim cuidar do campo energético e espiritual. Então, como, igual, né, eu trago muito esse exemplo também, igual a gente vai no médico, a gente vai no dentista, a gente vai no mercado comprar comida, a gente vai no psicólogo, a gente também precisa ir no terapeuta e a gente também precisa, um terapeuta mais holístico, né, e a gente precisa ter essa conexão com o nosso campo energético e espiritual para conseguir entender o que está acontecendo lá naquela área que fica aqui, assim, em cima da gente. Outro ponto, a gente aprende a se conectar mais com a gente. Acho que se conectar até é um pouco diferente do se conhecer. Porque quando eu vou começar a ler a runa, eu me conecto comigo. Então eu começo a perceber quando eu já tô acessando o campo, quando eu não tô. Quem aí participa da tiragem energética semanal já percebeu, e eu já falei isso uma vez, que eu fico soluçando. Parece que é tipo mini arrotos assim, mas isso é eu conectada com o campo. Então, não que tenha que ser regra e que isso aconteça com todo mundo, mas isso acontece comigo, eu fico meio que soluçando, é a energia entrando, fluindo, conectada com vocês. Então depois que acaba a tiragem ou qualquer leitura de runas que eu faço, eu preciso me limpar, eu preciso me energizar, eu preciso me conectar comigo. Então o aprender a se conectar, que faz parte do autoconhecimento, mas é um aprofundado, né, um outro ramo do autoconhecimento, é muito importante, porque você acaba conseguindo, sei lá, ter insights, observações em relação a essas questões do campo energético e espiritual, que vai te agregar e vai trazer mais informação disso, de você estar apto, sei lá se assim dá pra falar, né, mas estar apto a ler as runas. Outra questão, então, entra isso do autoconhecimento, de que você acaba se conhecendo muito. Então, nossa, eu até pensei assim, tipo, nossa, que exemplo que eu vou dar pra isso, do quanto eu me conheci. E, nossa, é tudo na minha vida. Eu acho que a runa esteve presente em todos esses aspectos de me conhecer. Ultimamente, o que eu tô batendo bastante na tecla, assim, é que ela me ajudou muito a perceber o quanto, só um exemplo para vocês começarem a entender a importância de você ter o seu próprio oráculo e ler o seu próprio oráculo para te ajudar a se conhecer. Quando as coisas saem fora do que eu programei no meu dia, por exemplo, então eu acordo de manhã e eu penso, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer 3 coisas. Aí eu tô finalizando a segunda, só tem mais uma coisa pra fazer no meu dia, aí entra uma outra coisa aqui pra eu fazer, eu já fico tipo, cara, meu Deus, ferrou tudo, eu fico desesperada, ansiosa, eu falo, cara, não vou conseguir fazer, fico brava porque eu não queria fazer, tipo, tá estragando tudo que eu tinha planejado. Em vez de eu respirar fundo, pensar, aí eu introduzo a runa nesse momento, eu falo, runa, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Por que eu tô assim? Por que apareceu isso do nada? Porque, cara, aprendizado. Apareceu isso porque eu vou ter que fazer. Enfim, então antes da gente eu no caso desse exemplo, né, me desestabilizar por inteiro por conta de algo que não estava programado, eu utilizo a runa, no caso, para ela me acalmar. Então, isso foi uma questão de autoconhecimento, um processo que ainda está sendo de me conhecer mesmo com base nisso. Então eu já passei por várias coisas que eu sempre trago bastante aqui pra vocês também. Mas senão eu vou ficar aqui só dando exemplo de coisa que a runa já transformou na minha vida, e essa não é o tema da live. Mas enfim, se você já tem um contato com as runas, até mesmo aqui comigo, ou caso você tire também, presta atenção nisso, no quanto você já cresceu, evoluiu, se transformou, com base nessas pequenas dicas e direcionamentos que a runa acaba trazendo pra você. Outro ponto é esse de que, no caso, né, você acha que não pode ler a runa porque você não acha importante o suficiente ter esse oráculo no seu dia a dia. Então eu acho muito legal você anotar isso do porquê eu não acho importante. Eu falo isso de não achar importante porque você não colocou isso como algo básico, igual no mercado comprar comida e ir no médico. A gente tem que introduzir a espiritualidade como algo básico também, de que assim como a gente come, a gente também tem que alimentar e cuidar e energizar o nosso espiritual. E aí entra essa questão do você pode ter esse instrumento o tempo todo no seu dia a dia, além de ser algo legal no sentido de te direcionar para coisas que você quer saber e fazer perguntas, enfim, essa questão de você ter esse instrumento a qualquer momento disponível para você. Então,
Muitas vezes as pessoas falam assim, ai Lu, tira uma runa aí pra mim rapidinho. E realmente é muito rapidinho tirar uma runa. Só que tem que se conectar com o campo, eu tenho que estar bem energizada. E eu já faço isso pra mim, o rapidinho, sabe? O rapidinho é pra mim. Assim como você pode fazer o rapidinho pra você também. É esse time também que eu queria muito que o mundo, a sociedade desconstruísse. Que é algo... Vou dar o exemplo da calculadora pra vocês entenderem. Assim como a gente precisa fazer contas matemáticas, igual eu tô na Drusa vendendo pedra, uma hora eu paro tudo, somo rapidinho com a calculadora e falo, deu tanto. A gente utiliza esse instrumento para nos ajudar a calcular com mais rapidez. Então não é só questão de ter tudo na hora, mas é um instrumento colocado ali entre eu e os meus cristais para me ajudar, para me facilitar. A runa seria essa calculadora. Então, em vez de, sei lá, alguma outra forma de se conectar com o campo energético espiritual, que seja muito além, muito demorado, enfim, vem a runa sendo essa ponte entre o espiritual e eu como que fala? Pra traduzir o que tá acontecendo, de algo que eu não consigo enxergar, de algo que eu não consigo entender. Então a runa, ela vai ser essa calculadora, esse outro instrumento para ajudar a responder essas questões que estão acontecendo no campo energético e espiritual. Então é aquilo, em vez de ser rapidinho pra você, quer dizer, em vez de ser só um eu fazer um rapidinho pra você, você pode também fazer isso por você. E aí entra nesse ponto do você pode fazer isso pra você. Peraí. Porque quem é a pessoa que mais te conhece, tirando, sei lá, a sua mãe, seu pai, pessoas que moram com você e estão muito próximas de você. Quem mais te conhece no mundo é você. E mesmo se você sente que é uma pessoa que não tem muito autoconhecimento, você se conhece. Você sabe quando você vai estar com fome, você sabe o que te estressa, você sabe o que te deixa feliz, você sabe o que faz você rir. Então, esse ponto do se conhecer é muito, muito, muito importante mesmo. E, bom, outro ponto que eu acho que pega muito também por você achar que não pode ler a runa, um ponto que te breca, é achar que o outro é melhor que você. Então, isso é uma coisa que também, ao longo da minha vida, ainda da minha jornada, eu acho que eu vou estar desconstruindo isso, porque sempre aparece um terapeuta que, nossa, ele é incrível, ele é melhor do que eu. Faz parte da aceitação do seu processo de construção como ser, né? Mas é muito fácil, muito comum a gente se colocar pra baixo quando a gente acha que conheceu alguém que é melhor. E assim, se a pessoa é melhor, ela pode até ser, né, melhor do que você. Mas não tem problema ela ser melhor, você pode aprender com ela. E eu tenho certeza que você vai ser diferente. Então, na concepção, assim, você acha que ela é melhor, mas ela pode ter uma outra abordagem, ela pode focar mais em alguma outra coisa, você pode agregar e focar de outra forma. Eu falo isso assim como se fosse muito fácil, mas realmente tem muitos terapeutas que eu admiro e eu fico, nossa, eu queria ser igual, mas na real a gente não tem que querer ser igual, a gente é meio que único. Inclusive tenho grandes amigas terapeutas, eu falo sempre delas aqui, que é a Mirra, a Radla, a Nath, a Andressa. E, cara, eu aprendo muito com elas. Então, em vez de eu ficar me rebaixando e achando que elas são melhores do que eu, meu Deus, olha o que ela produz de conteúdo, olha o feedback que aquele cliente trouxe pra ela. Não, assim, elas me ensinam, eu aprendo com elas. E eu sei que eu também faço isso por elas, sabe? Então, esse ponto da gente ficar achando que existe alguém que é melhor, ou, por exemplo, eu, né? Ah, mas a Luísa já lê runa, por que eu vou ler runa? Você vai ler pra você em primeira instância, você não tem que ficar pensando em ler para um outro e ser terapeuta ou não. Isso é um pós depois de você ler runa e estudar runa e praticar. Então, isso de você já achar que você não vai ler runa porque tem gente que é melhor que você, cara, lembra do primeiro ponto. É interessante você ter um oráculo, é importante você ter a runa pra você se consultar, pra você fazer isso por você. Então, essa questão do outro é melhor e etc., pensa que o outro tem como agregar de outra forma e como trazer uma nova perspectiva. E aí entra aquela questão de novo de que você não é porque você precisa ter a sua runa, que é importante você ter o seu oráculo, é importante você fazer isso por você, que você não pode se consultar com o outro. Então, por exemplo, eu faço, sei lá, sempre Theta Healing, eu sempre faço
como que é? A Revolução Solar com a Mirra. Eu sempre faço a terapia que é perfeita e maravilhosa da Rádula. E runa, ultimamente eu tô sem ninguém pra ler pra mim. Inclusive, se tiver alguma aluna aí, já me marca aí na sua agenda, porque eu tô com saudade de ler runa. No caso, só eu tô lendo pra mim. E eu sinto falta dessa outra perspectiva, dessa outra pessoa trazendo esse olhar da runa em relação ao meu campo energético espiritual, sabe? Mas é a gente entender e conseguir separar que ler a mandala com outra pessoa é muito importante, muito legal, mas no dia a dia, no lado a lado, você vai ter esse instrumento ali livre pra você. E essa questão do outro é melhor que você, o outro consegue trazer mais intuição, mais insight, se conectar melhor, enfim. Me lembra muito a questão que eu passei a trabalhar bastante essas questões no final do ano passado e no começo desse ano. De que um exemplo muito clássico meu em relação a isso, eu sinto que eu não sou boa o suficiente em numerologia. Tipo, é uma pira minha de que, nossa, numerologia, eu ensinar numerologia, não. Eu só tô apta a fazer mapa numerológico e passar um conteúdo e olhe lá. Então, é uma crença, é um receio meu, que tô trabalhando pra desconstruir isso. As runas, inclusive, estão me ajudando muito. Mas eu sinto isso, e aí, em vez de eu falar assim, tipo, segundo o que eu estudei, eu falo, segundo Newton Schultz, que é o meu mestre, e tipo, é claro que eu vou sempre trazer a palavra e o merecimento pra ele. Assim como, sei lá, vocês aprenderam a runa comigo. Vocês podem me nomear, podem falar em relação, tipo, cara, a Luísa me introduziu isso, ela me ensinou isso. Só que a partir de um tempo, você já internalizou esse conhecimento, você estudou, é uma coisa sua. Então, na tiragem da semana retrasada ou passada veio a carta do mestre, né? Que você, ao mesmo tempo que é discípulo, você também é mestre. Então, volta aquela questão de você se colocar numa posição de que você tem conhecimento, de que você tem poder e você pode fazer isso pra você. Então, essa questão do o outro é melhor do que eu, o outro sabe mais do que eu, é uma questão que a gente precisa muito desconstruir. E se colocar mais numa posição de que você pode, que você é bom e de que você consegue. E aí entra um outro ponto que eu acho muito interessante, que você não precisa ter um mestre, um guru pra sempre pra se apoiar, sabe? Eu sempre vou me voltar ao Newton Schultz na numerologia pra estudar e pra agregar conhecimento e pra aprender mais, sim. Mas e o tanto que eu já li, já estudei, já conheci, sabe? Então, volta à questão, né, do porquê você ter o seu próprio oráculo, porquê você ter a sua própria runa. Porque não é mais coerente isso de você sempre ter que voltar e se apoiar a alguém. Vem a ideia da importância de você ser o seu próprio mestre, daquilo de que você é a pessoa que mais se conhece. Então, é muito importante e interessante você fazer isso por você. Não sei porque eu pensei agora na minha mãe, por exemplo. Por que até hoje, assim, no caso... Mãe, você tá aí assistindo. Por que você não tem a sua própria runa, sabe? O seu próprio oráculo? Ou não precisa ser a runa em si, mas... O que você sente? Anotem aí se vocês estão anotando. O que você sente que é esse seu oráculo, essa sua ponte entre você e o seu campo energético espiritual? Se você não tem isso, por que você não tem esse instrumento que te liga, sabe? Falta muito isso no seu dia a dia. Por isso que a gente fica muito voltado a isso de... vou fazer tal tiragem com tal pessoa e depois vou fazer tal tiragem com tal pessoa, e aí a gente nunca vai quebrar esse padrão de entender a importância de ter o próprio oráculo e fazer isso por você. Eu fico até meio repetitivo, mas é que a importância de você ter essa runa no seu bolso é muito grande, porque é aquilo, faz você se conectar com você, se conhecer mais, acreditar mais no seu potencial e enfim, uma chama no coração que aquece realmente, saber que você tem. Igual você tem a sua própria calculadora, você tem o seu celular, sei lá, você também tem a sua runa. E então, voltando para essa questão do mentor e do guru, a gente não precisa ficar se apoiando neles. Claro que a gente pode aprender muito com eles e carregar... me tá fugindo a palavra, mas carregar esse amor, admiração por eles para sempre. Mas quando você vai ter esse amor, essa admiração de você com você por ser o seu próprio mestre, sabe? E aí chegamos nesse ponto de que você é Deus, você é o seu próprio mestre também. Então trazer essa admiração de você com você mesmo e não só ficar fazendo isso com o outro. Então é muito comum a gente pensa, tipo, eu pensei numa amiga agora, nossa, eu admiro tanto ela é tão incrível, olha só essa coisa que ela faz, ela conseguiu aprender isso sozinha, introduzir isso no trabalho sozinha, que incrível que ela é.
Mas e o olhar pra você também? Então, a gente acaba muito sempre focando no externo, fazendo pelo externo e pensando no outro, achando que o outro é melhor, que o outro é bom, o outro consegue. Só que você para pra observar as suas questões internas, o que você tá evoluindo, o que você tá crescendo, o que você tá aprendendo. Aí entra de novo aquela questão do autoconhecimento, de você se conhecer, de você se dar o valor, de você acreditar no seu potencial. E falando nessas questões do guru, do mestre, me lembra muito do Osho. Não sei se vocês já leram Osho, eu sempre falo de Osho aqui também, faz tempo que eu não falo, inclusive, mas eu gosto muito das leituras do Osho. Além dele ser um mestre meu, ao mesmo tempo eu não torno ele um guru que eu fico idolatrando. Por que isso? Ele mesmo fala em várias leituras de que ele não quer ser o mestre de ninguém, ele não quer ser o guru de ninguém, ele tá simplesmente passando informação e conhecimento que ele tem. E a partir disso, quando você tá lendo os livros dele, ou eu no caso, quando eu tô lendo, eu não torno ele tipo, cara, ele é a melhor pessoa do mundo, por mais que eu ache ele incrível. Ele é simplesmente uma pessoa incrível que passa conhecimento, eu não tenho que fazer ele da pessoa, tornar ele, no caso, Deus. E ele mostra muito isso nas leituras dele, da gente pegar aquela informação e filtrar. Às vezes ele fala umas coisas que eu acho nada a ver, principalmente quando ele traz muito pontos em relação ao feminino, assim. Eu acho que ele traz pontos do feminino meio nada a ver com nada, meio, sei lá, machistas até, de uma visão de um homem, sendo que ele não tá num corpo de uma mulher, por exemplo, para falar alguns pontos internos de sentimento. Mas, enfim, só que não é por conta disso que eu vou xingar ele, eu vou odiar ele, porque ele traz um ponto de vista dele que eu tô me pondo naquela posição de ler o que ele tá escrevendo, sabe? Eu simplesmente filtro isso e falo, tudo bem, isso não é pra mim, isso eu não quero. Agora o resto que ele fala eu acho incrível e agrega pra mim. A mesma coisa eu aqui, tô falando um monte de coisa nessa live e é importantíssimo você filtrar e trazer o que você acha que faz sentido pra você, agrega coisas novas, descarta algumas coisas. Então, vocês não fazerem de alguma forma e não me tornarem a guru de vocês, no sentido de fazer com que eu seja uma pessoa passando na sua vida, que seja importante ou não, trazendo conhecimento ou não, insights ou não, e é isso, sabe? Porque o que importa é você também ser o seu mestre, você trazer todas essas concepções e esses conhecimentos e você agregar mais você nessa posição de ser o seu próprio mestre, de ser o seu próprio Deus. E aí a gente volta novamente na questão da espiritualidade. Por que você acha que não pode ler as runas? Porque você acha que você não é uma pessoa espiritualizada o suficiente, porque você acha que você não é uma pessoa intuitiva o suficiente. Então, que tal pegar já esses dois pontos, espiritualidade e intuição, e começar a trabalhar eles na sua vida? Como fazer isso? Se conhecendo. Como? A runa, por exemplo, pode ser um meio, um veículo, um direcionamento, uma bússola para te trazer mais para perto para essas questões. Como trabalhar isso? Por exemplo, acabei de ter uma intuição. Ai, meu Deus, mas é intuição ou é paranoia? Pergunta pra runa. Aí vem Algiz. Pô, a Algiz tá mostrando que é super uma questão intuitiva que aconteceu pro seu momento. Aí vem a Otala. Pô, a Otala tá falando que não, é uma crença sua limitante, você tá achando que é intuição e não tem nada a ver com nada. Então tá vendo como dá pra você introduzir um oráculo no seu dia a dia, te linkando com o campo energético espiritual e agregando e te transformando. E, bom, a importância de você fazer isso com você, já falei bastante, né? Eu acho que esse era o ponto mais importante. E, essa questão do quanto você realmente cresce e acho que até amadurece, assim, sabe? Porque você vai estar energizando o seu campo energético espiritual, você vai estar fazendo algo por você e isso com certeza vai refletir num crescimento e num amadurecimento. Bom, eu escolhi esse tema, eu já comentei, que é bem voltado pra gente desconstruir essa crença de que a gente precisa ter mestre, precisa ter guru e precisa ser espiritualizado, ter dom para ler algum oráculo, no caso, para ler a runa. E não. E também queria muito, né, introduzir o oráculo no seu bolso, no seu dia a dia, e você entender a importância de você fazer isso por você. E eu não falo isso porque, tipo, a Luísa não quer mais atender, a Luísa não quer mais ler runa pra mim. Não, eu adoro ler runa pra você, eu amo muito poder fazer esses atendimentos, eu acho importante, né,
você ter esse olhar de um terapeuta, você ter esse olhar de outra pessoa, de uma nova perspectiva, mas eu acho que é mais importante ainda você fazer isso por você. Bom, gente, esse foi o tema de hoje, esse foi a live de hoje. Eu fiquei... Esse cristal aqui que caiu hoje, aqui da minha mão, e nada a ver, que só lembrei agora. Tava arrumando as caixinhas da drusa, e aí, quando eu tava separando e pesando só os cristais e drusas e pontas de cristal, é que não dá pra ver. Esse daqui ficava brilhando pra mim o tempo todo, eu ficava olhando pra ele assim, falando, cara, eu tenho muito cristal já, eu não vou poder pegar mais um. E ele ficava lá brilhando pra mim. Não dá pra ver o tanto de arco-íris que tem dentro dele, queria mostrar. Ó, dá pra ver. Mas aí uma hora eu falei, tá bom, vai, eu peguei ele pra mim, agora ele tá comigo. Mas eu senti que ele tem alguma coisa pra me passar e pra me ensinar, ele tá querendo me falar alguma coisa, mas isso é papo pra outra hora. Bom, eu vou abrir aqui os comentários e deixa eu ver quem que tá aí online comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, se você acha que você ainda não sente o porquê de ler runa, se você acha que realmente não é... E também não tem problema, né? Se você acha que não é um instrumento pra você e você quer ficar se consultando com alguém, beleza. Mas eu queria muito conseguir introduzir isso, da importância de você ter essa conexão sua com um instrumento de autoconhecimento. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Ai, não tô conseguindo ver aqui. Mas, bom, gente, quem que tá aí, me dá um oi. Não sei se tá travado aqui ou não. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse tema de hoje? Consegui trazer esse ponto da importância de você ter o seu próprio oráculo, o seu próprio cristal. Cristal? Nada a ver. A sua própria runa. Me dizem aí. Bom, gente, acho que vocês estão muito tocados com esse ponto. Ninguém tá perguntando nada. Eu vou ficar só mais uns minutinhos, caso vocês tenham alguma dúvida, senão a gente já finaliza hoje mesmo. Jéssica Cílios Sobrancelhas. Oi, Lu, nenhuma dúvida, aprendendo. É isso aí, às vezes eu falo bastante isso, né? Você sem resposta e a pergunta na frente. Às vezes não tem problema não ter o que perguntar, né? É um momento muito legal da gente realmente internalizar o conhecimento e o conteúdo, e após isso a gente começar a sair perguntando. E a minha mãe falou, eu tenho um pêndulo, mas não uso. Então já pensa aí, por que você tem um instrumento de autoconhecimento e você não usa ele quando, por exemplo, você tem alguma dúvida, você quer saber em relação a alguma coisa? Pêndulo é incrível também para ajudar a gente nessas questões. Poliana Halpental, você tá sempre aqui. Já passaste pela situação de se preocupar se revela ou não para consulente, algo que a Runa mostrou? Sim, inclusive hoje mesmo eu atendi uma pessoa e... Ai, como eu posso falar isso sem expor? Hoje eu tava lendo uma runa e aí eu sabia o que estava acontecendo, só que a runa é intuitivamente, mas você pode perguntar pra runa e confirmar isso também. Mas ela não queria que eu falasse o que estava acontecendo, ela queria que eu falasse que algo estava acontecendo. Deu pra entender a diferença? Eu vou pegar um exemplo pra ficar fácil. Por exemplo, esse exemplo fica fácil de entender. O casamento da pessoa tá ruim e eu sei que foi traição. Eu sei que algo energético foi por conta de uma traição. Só que a runa pediu pra eu falar que o casamento não tá legal, que o casamento precisa olhar tal coisa, e não simplesmente falar, rolou uma traição, então é melhor você ver o que tá acontecendo no casamento. Então, sempre que a runa mostra e ela me permite, né, falar, eu falo. Quem sou eu pra falar, eu acho que essa pessoa não precisa saber disso, ou eu não vou falar isso daqui porque eu não quero, sabe? Não, se apareceu ali de uma forma tipo, cara, isso, eu falo tudo. Agora, quando vem dessa forma no sentido de eu soube que era caso da traição, mas não é pra falar, porque não é por aqui, não é o momento da pessoa saber disso, não tá aberto o suficiente. Então, é muito
essa questão de quanto mais você se conhece, conhece a sua ligação com a runa e conhece a sua ligação com o campo energético e com a intuição, você vai conseguindo perceber e entender essas questões. Então é muito você acreditar em você e sentir você, sabe? A minha mãe falou, eu pergunto pro meu travesseiro quando eu vou dormir, porque ela trabalha não, ela estuda bastante essas questões de projeção astral, de viagem astral. Então é um instrumento também, né? Você deitar e aprender e ter algum insight no sono. Muito legal. A Imarilis falou, Lu, só gratidão, nenhuma dúvida. Queria comentar que passei no Detran. Olha só, gente, quem tá acompanhando as lives, ela perguntou umas 3 vezes qual cristal levar pra passar na prova do Detran e agora passou. Parabéns, fico muito feliz. Estava com o olho de tigre e a rolita. É isso aí, o olho de tigre te deu o poder e a confiança e a rolita te ajudou a manifestar e a trazer a calma para esse momento da prova. E não é nem obrigado pra mim, é obrigado por você, né, que treinou bastante e agora já está apta a dirigir. A Bianca falou, oiê, gostei bastante do tema de hoje, as runas são essenciais pra mim, mas sinto que preciso ter mais confiança. E o tema de hoje só ressaltou esse sentimento. Exatamente. Gente, a Bianca, vou expor você aqui, porque você sabe que eu adoro você. Ela é aluna da primeira turma do curso de runas. E é bem isso, Bia. Você precisa confiar em você, porque se você não confia, porque por algum motivo talvez você não esteja praticando e treinando tanto assim. E é aquilo que eu comentei. Eu também, quando li as minhas primeiras runas, cara, eu me sentia horrível. Eu achava que tava ruim. Mas a gente precisa começar de alguma forma, né? Então é esse momento que você tem amigos e tem familiares pra falar, vem aqui que eu vou treinar com você. E com o tempo você vai se entendendo e se conhecendo e sabendo como lidar com esse próprio oráculo. E principalmente, tira pra você, treina com você, se usa como cobaia. Eu me uso como cobaia e uso meus amigos também. E, enfim, uso os alunos agora também pra ser cobaia. Então você tem que ir treinando e se adaptando, né, com esse novo instrumento. Lorena Alvararci. Lu, esses dias eu vi que astrologicamente estamos em uma nova fase de parar de buscar esses mestres e nos tornarmos os próprios mestres. Olha só que legal, muito legal juntar isso com o que você falou. Que legal isso. Lorena, se você puder me mandar isso, aonde você viu isso, porque na live que rolou da Runa Regente do ano de 2021, que eu falei de numerologia aí da Runa Regente, eu trouxe um pouco esses aspectos que Aquário fala, Nova Era fala, e que a numerologia desse ano fala pra gente de o quanto a gente precisa olhar pra nós. A runa regente desse ano é a Manás, que é a runa do espelho. Então, não é que você tem que descartar os gurus e os mestres, é só a gente não fazer deles os deuses, né? Como se eles soubessem de tudo e têm a sabedoria do todo, sendo que você é o seu próprio mestre, você tem o seu próprio conhecimento íntimo e interno, você se conecta com você, sabe? Então não é pra desmerecer, no caso, o Newton Schultz, que eu amo ele, adoro o conhecimento, o Osho, eu também amo muito ele, mas eu preciso também me amar dessa forma, de acreditar e aceitar que eu sou o meu próprio mestre. Então é aquela carta do oráculo Ho-Ho que sempre sai para as meditações, de que ao mesmo tempo que você é discípulo, você também é mestre. Então você ensina e aprende com o outro e o outro aprende e me confundi, mas vocês entenderam, né? Você também é mestre, não só discípulo. Tá, e aí depois que eu ler essa matéria eu posso disponibilizar pra vocês também, se vocês tiverem interesse de ler isso que a Lorena falou, desse estudo astrológico, de que a gente precisa buscar mais nós e não tanto esses gurus. Que não deixa de ser a gente buscar mais o nosso interno do que a gente ficar buscando no externo, né? Aquilo do filtro. Vê a live de não sei quem, lê o livro de não sei quem, aprende, estuda com não sei quem, mas traga também esse momento, esse seu processo de você com você mesmo. Gente, amanhã a live vai ser sobre como introduzir a runa no seu trabalho. E não vai ser só em relação a ser terapeuta. Também vai ser, mas exemplos. Se você já trabalha com terapias, como introduzir a runa no seu trabalho. Mas agora vamos supor que você tem uma loja de roupa. Como introduzir a runa nisso, né? Você trazendo esse instrumento seu de autoconhecimento, a sua própria runa,
e perguntar pra runa a energia daquela pessoa que eu quero contratar, a energia dessa pessoa que eu quero fazer parceria. Então, por exemplo, quando eu vou fazer parceria com uma blogueira, enfim, eu pergunto pra runa qual que é a energia, sabe? Enfim, eu pergunto pra runa tudo, né? Mas eu vou abordar essas questões de como você introduzir as runas com o seu trabalho atual ou o trabalho que você quer ter, ou se você realmente quer ser terapeuta e já é terapeuta, como que introduzir todas essas questões no seu trabalho. Bom, gente, gratidão por terem participado da live de hoje, foi muito gostoso, como sempre, tô adorando poder dar todas essa jornada de live pra vocês. E espero que vocês estejam aqui amanhã comigo às 8 horas também, pra gente falar sobre como introduzir a runa no seu trabalho. Então é isso, gente. Um beijo. Vou finalizar aqui. Boa noite e até amanhã.